Existe um tipo de silêncio que antecede as grandes tempestades. Não é o silêncio tranquilo de uma manhã de domingo, nem aquela pausa agradável entre duas conversas. É um silêncio carregado, denso, como o ar antes de um trovão. E foi exatamente esse tipo de silêncio que tomou conta do canteiro de obras da construtora Vidal e Filhos naquela manhã de terça-feira, quando as palavras de um homem ecoaram por entre as estruturas de concreto e aço, como se fossem um anúncio do destino. Você não é ninguém. A voz era firme, fria e calculada. Fique no seu lugar e pare de me atrasar. As palavras foram ditas com uma crueldade que deixou todos paralisados. Operários que carregavam sacos de cimento pararam. Mestres de obras trocaram olhares desconfortáveis. Até o barulho das betoneiras pareceu diminuir por um segundo, como se a própria obra tivesse estremecido diante daquele momento. O homem que proferiu essas palavras se chamava Rodrigo Mendes, 34 anos, formado com louvor em engenharia civil pela melhor universidade particular do estado. Cabelo bem cortado, uniforme impecável e um notebook de última geração, sempre embaixo do braço. Rodrigo era, em todos os sentidos visíveis, a imagem do sucesso. Ele havia sido contratado há apenas 3 semanas pela construtora Vidal e Filhos, uma das maiores incorporadoras do país, para assumir o cargo de engenheiro residente da obra mais ambiciosa da empresa. Um complexo residencial de alto padrão no coração da cidade. E o homem que ouviu aquelas palavras em silêncio, sem se defender, sem levantar a voz, era seu Antônio. Antônio Vidal, 72 anos. Cabelos brancos, mãos calejadas, calça surrada e camisa xadrez com o nome bordado no bolso. Toninho. Ele estava agachado ao lado de uma parede recém-levantada, passando argamassa com uma colher de pedreiro, com a precisão de quem fez aquilo por décadas. Seu movimento era lento, mas seguro. Deliberado, como alguém que não precisa provar mais nada para ninguém, porque já provou tudo o que precisava provar. Rodrigo havia se irritado porque seu Antônio estava trabalhando no corredor por onde ele precisava passar com sua equipe de topografia. Para o engenheiro, aquele velho era um obstáculo. Alguém que deveria estar em casa, aposentado, e não atrapalhando o andamento de uma obra de 400 milhões de reais. Mas o que Rodrigo Mendes não sabia menos, o que ninguém no canteiro ousava dizer em voz alta, menos era que aquele velho de mãos calejadas era o pai do dono da construtora. Era o próprio Antônio Vidal, o fundador do império que Rodrigo havia chegado há 3 semanas, achando que iria salvar. E essa história, meus amigos, é sobre o dia em que a arrogância encontrou sua conta. Mas antes de chegarmos ao momento em que tudo desmoronou, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem era de verdade esse homem que Rodrigo chamou de ninguém. Porque para compreender a queda, é preciso primeiro entender a grandeza que havia ali, agachada, com uma colher de pedreiro na mão. Se você chegou até aqui, já sabe que essa história vai te prender até o final. Então antes de continuar, dá um like nesse vídeo, esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho. Você não vai querer perder o que vem por aí. A história de Antônio Vidal começa não em um escritório executivo, não em uma sala de reuniões com vista para a cidade, mas em uma cidade pequena do interior. Numa casa de 2 cômodos com telhado de zinco que esquentava tanto no verão, que a família precisava molhar o chão de terra batida para suportar o calor. Antônio nasceu em 1952, o terceiro de 7 filhos de uma família de lavradores. Seu pai trabalhava na roça de segunda a segunda, e sua mãe lavava roupas para os fazendeiros da região. Desde os 8 anos, Antônio já ajudava a carregar água do poço, a colher mandioca, a cuidar dos irmãos mais novos. A infância dele não tinha espaço para o ócio, mas também não tinha espaço para o desespero, porque sua mãe, Dona Maria, tinha uma frase que repetia toda manhã, enquanto fazia o fogo para o café. Filho, o trabalho dignifica o homem. Quem trabalha de verdade nunca precisa se envergonhar de nada. Antônio gravou essa frase na alma, não apenas nas palavras, mas no ritmo dos seus dias, na postura do seu corpo, na forma como ele encarava cada tarefa, como se ela fosse a mais importante do mundo. Aos 14 anos, Antônio veio para a cidade grande dentro de um ônibus lotado, com uma mochila de lona, R$ 30 que sua mãe havia economizado durante meses, e o endereço escrito num papel amassado. Era o endereço de um primo distante que trabalhava em construção e havia prometido arrumar um serviço para ele. O trabalho que conseguiu foi de servente de pedreiro, o mais baixo da hierarquia de uma obra. O que carrega, o que mistura, o que apanha, o entulho, o que chega primeiro e vai embora por último. Antônio fez esse trabalho sem reclamar, sem se sentir humilhado, sem achar que estava abaixo de sua dignidade. Porque para ele, nenhum trabalho honesto era indigno. E foi nesse chão de obra, com as mãos no cimento, que Antônio Vidal começou a construir tiolo por tiolo,
Uma história que ninguém poderia imaginar. Dizem que as grandes histórias raramente começam com fanfarra. Elas começam com suor, com escolhas silenciosas que ninguém vê, com noites em que o cansaço grita mais alto que o sonho, mas o sonho insiste em ficar. A história de Antônio Vidal é exatamente assim. Nos primeiros anos na cidade, Antônio dormia em um quarto, que dividia com outras 4 pessoas. Em uma pensão no centro da cidade que cobrava barato, porque as paredes eram finas demais, e o banheiro era coletivo. Ele acordava às 5 da manhã, tomava um café com pão e saía caminhando para a obra porque o ônibus atrasava e ele não queria chegar tarde. Nunca chegou atrasado. Em nenhum dia dos seus primeiros 5 anos de trabalho. No canteiro, Antônio não era apenas mais um servente. Ele observava tudo. Enquanto os outros operários descansavam no intervalo do almoço jogando baralho, ou dormindo embaixo de uma árvore, Antônio ficava olhando o mestre de obras trabalhar. Ficava vendo como se assentava um tijolo, como se nivelava uma laje, como se lia uma planta. Ele fazia perguntas que muitas vezes incomodavam, porque quem pergunta muito em ambiente de obra era visto como atrevido. Mas Antônio perguntava com tanto respeito, com tanta sede genuína de aprender, que até os mais fechados acabavam respondendo. Com 2 anos de serviço, já sabia assentar tijolos melhor que muitos pedreiros experientes. Com 4 anos, o mestre de obras começou a Dixalô a ajudar nas partes mais técnicas. Com 6 anos, Antônio foi promovido a pedreiro oficial. Era a primeira grande vitória de uma série que viria. Foi nessa época que conheceu Dona Clara. Ela trabalhava em uma padaria perto da obra. E Antônio passou meses tomando café toda manhã, naquele balcão. Não apenas pelo café, que não era lá grande coisa a menos, mas por aquele sorriso que ela tinha, que parecia clarear até os dias de chuva. Casaram-se 2 anos depois, em uma cerimônia simples no salão da igreja do bairro, com bolo de andar feito pela sogra e festa que terminou quando o dinheiro acabou. Mas acabou com todo mundo feliz, que é o que importa. Clara era o tipo de mulher que não apenas apoiava o marido, mas o impulsionava. Ela nunca pediu o que não havia ainda. Nunca cobrou o que ainda não era possível, mas acreditava com uma firmeza inabalável que Antônio chegaria lá. E dizia isso para ele toda noite, com aquela voz calma que tinha o poder de transformar o cansaço em combustível. Você tem algo que poucos têm, Toninho. Você tem honra no trabalho. E honra constrói mais que qualquer diploma. Os anos foram passando. Antônio foi acumulando conhecimento, experiência, reputação. Os empreiteiros começaram a pedir por ele pelo nome. As obras que ele tocava saíam no prazo. Os clientes ficavam satisfeitos. A qualidade do seu trabalho era reconhecida não apenas pelos chefes, mas pelos próprios operários que trabalhavam com ele, porque Antônio nunca pediu a ninguém aquilo que ele mesmo não estava disposto a fazer. Aos 32 anos, Antônio tomou a decisão que mudaria tudo. Abriu sua própria empresa. Era uma empresa pequena, quase nada, um CNPJ, uma caminhonete velha comprada no crediário, 2 betoneiras alugadas e 5 funcionários de confiança que ele mesmo havia treinado. A construtora Vidal como El Chamu, sem nenhuma grandilosia. Apenas seu próprio sobrenome menos começou construindo muros e reformas residenciais em bairros populares. A vida não ficou fácil da noite para o dia. Houve meses em que o caixa estava no negativo, houve contratos que deram errado, clientes que atrasaram pagamento, obras que apresentaram problemas que custaram caro para resolver. Antônio enfrentou tudo isso sem atalhos, sem molhar a mão de ninguém, sem cortar caminho pela desonestidade. Quando havia um problema, ele ia pessoalmente conversar com o cliente. Quando havia um erro, ele arcava com um prejuízo sem esconder. Essa postura que no curto prazo parecia prejudicá-lo, no longo prazo foi construindo algo que nenhum dinheiro compra: confiança. A palavra foi se espalhando. A construtora de seu Toninho entrega o que promete. A obra dele não atrasa. O material é bom. Os funcionários são tratados com respeito. Quem trabalha com ele, fica. Quem contrata ele, volta. O filho, Eduardo, Edu para os íntimos, cresceu vendo tudo isso de perto. Cresceu indo para a obra com o pai, nos finais de semana, aprendendo a segurar uma colher de pedreiro, antes de aprender a fazer divisão. Cresceu ouvindo as histórias dos operários, conhecendo os nomes de cada um, sabendo que aquelas mãos calejadas construíam casas, onde famílias dormiam, criavam filhos, faziam histórias. Eduardo cresceu com o mesmo respeito que o pai tinha pelo trabalho. E foi com esse respeito que mais tarde ele foi estudar engenharia e administração, não para superar o pai, mas para dar continuidade ao que ele havia construído. Quando Eduardo assumiu a presidência da empresa, Antônio tinha 68 anos, e a construtora Vidal e Filhos era uma das 10 maiores incorporadoras do país. 1.300 funcionários diretos.
obras em 8 estados, um portfólio de projetos que somava bilhões de reais. Uma história que começou com um servente de obra e um sonho honesto. Mas Antônio Vidal não se aposentou. Não era o tipo de homem que conseguia ficar parado. Para ele, a aposentadoria seria uma espécie de morte lenta. Então ele criou para si mesmo uma rotina diferente. Toda semana, visitava as obras da empresa, não como dono, não como fundador, apenas como Toninho, o velho que gostava de obra. Ele se vestia simplesmente, usava seu crachá, com um nome bordado, pegava sua colher de pedreiro e trabalhava ao lado dos operários. Conversava com eles, ouvia suas histórias, ajudava onde podia. Era seu jeito de se manter conectado à origem, de honrar cada tijolo que havia assentado em toda a sua vida. E foi exatamente com esse homem, agachado, trabalhando com alegria e dignidade, que Rodrigo Mendes se deparou naquela manhã de terça-feira. Para entender completamente o que aconteceu naquela obra, é preciso entender quem era Rodrigo Mendes, além da superfície, porque por baixo daquele uniforme impecável e daquele notebook sempre carregado, com um ar de importância, havia uma história que, paradoxalmente, tinha muito mais em comum com a de Antônio Vidal do que ele jamais admitiria. Rodrigo também havia crescido sem muita coisa. Filho de um motorista de ônibus e de uma professora de escola pública. Ele havia estudado em escola particular graças a uma bolsa de estudos que conquistou com mérito próprio. Era inteligente. Inegavelmente, inteligente. O tipo de aluno que decorava fórmulas complexas com facilidade, que tirava as melhores notas sem aparentar muito esforço, que todos esperavam que fosse longe. E foi, em partes, o problema de Rodrigo não era a falta de competência. Era o que a competência havia feito com seu caráter ao longo dos anos. Cada conquista que ele havia obtido, menos a bolsa, o primeiro emprego, as promoções, havia sido interpretada por ele como uma confirmação de uma crença que havia se instalado sorrateiramente no seu interior, a de que ele era especial, diferente, superior, que havia nascido para ocupar espaços que outras pessoas simplesmente não tinham qualificação para disputar. E essa crença havia se transformado, ao longo do tempo, em uma arrogância que não era apenas desagradável, era corrosiva, destruía ambientes de trabalho de dentro para fora. No emprego anterior, antes da construtora Vidal, Rodrigo havia sido desligado de uma empresa de médio porte, após uma série de reclamações formais de funcionários. Ele havia humilhado publicamente um eletricista que havia feito um serviço que Rodrigo considerava abaixo do padrão. Havia gritado com uma secretária na frente de clientes. Havia dispensado um mestre de obras experiente com uma frase que circulou nos corredores por semanas. Gente como você é substituível. E you know. Mas Rodrigo sabia como se vender. Em entrevistas era encantador, no currículo impressionante. E a construtora Vidal, que estava expandindo rapidamente e precisava de engenheiros experientes para suas novas obras, o contratou sem investigar fundo o histórico que havia deixado para trás. Nos primeiros dias, Rodrigo foi estratégico. Manteve o tom. Chegou cedo, fez reuniões produtivas, apresentou um plano de gestão que impressionou a direção. Eduardo Bidalu, filho de Antônio e presidente da empresa, ouviu o relatório dos primeiros dias com satisfação. Parecia uma boa contratação, mas o verniz começou a rachar na segunda semana. Primeiro foi o episódio com o almoxarife. Rodrigo havia pedido um material específico. E, quando o almoxarife explicou que havia outro produto equivalente disponível, que atenderia da mesma forma, Rodrigo cortou a conversa com rispidez. Eu não te perguntei o que você acha. Eu te disse o que eu preciso. Faz seu trabalho. Depois foi com o topógrafo, um profissional experiente, com 15 anos de empresa, que havia apontado uma pequena inconsistência no projeto de Rodrigo. Em vez de receber a observação como contribuição, Rodrigo a recebeu como ataque. Você vai me dar lição de engenharia? Fica na sua função. Os comentários foram chegando aos ouvidos dos outros funcionários. O mal-estar foi crescendo. As pessoas começaram a fazer o mínimo necessário perto de Rodrigo, com medo de dizer algo errado e virar alvo. E quando um ambiente de obra começa a funcionar com medo em vez de com colaboração, o risco de erros aumenta, o prazo começa a se comprometer e a qualidade cai. Era a terceira semana de Rodrigo na empresa, quando chegou a manhã de terça-feira. E é aqui que a história muda de rumo de forma irreversível. Rodrigo havia chegado mais cedo que o habitual, porque havia um prazo apertado para a conclusão de uma etapa importante. Estava tenso, irritado com um atraso de material e com um relatório que precisaria entregar até o meio-dia, quando virou o corredor interno da obra e se deparou com seu Antônio agachado, trabalhando tranquilamente na parede. Algo naquele cenário o irritou,
de forma desproporcional. Talvez fosse a calma do velho. Talvez fosse o fato de que, para Rodrigo, a presença de um servente idoso no espaço que ele precisava usar parecia um desrespeito à hierarquia que ele tanto zelava. Ou talvez fosse apenas o acúmulo de tudo que estava errado naquele dia. Mas o fato é que Rodrigo parou, olhou para o homem agachado e disparou as palavras que jamais deveriam ter saído da sua boca. Ei, você, sai daqui. Eu preciso passar com minha equipe, e você está no meio do caminho. Seu Antônio levantou os olhos devagar. Olhou para Rodrigo com uma calma que poderia ser confundida com submissão, mas que era, na verdade, a serenidade de quem não precisa provar nada para ninguém. Disse com voz tranquila: bom dia. Eu termino aqui em uns 10 minutinhos. Se quiser, consigo dar um espaço para a equipe passar por aqui enquanto eu trabalho nesse lado. A resposta era razoável. Era educada. Era a resposta de um profissional experiente que sabia como resolver um impasse sem criar conflito. Mas para Rodrigo, soou como insubordinação. 10 minutos? Eu não tenho 10 minutos para esperar um servente? Ele disse a palavra servente com uma ênfase que transformou o cargo numa ofensa. Você não é ninguém aqui. Pega suas coisas e vai trabalhar em outro lugar. Agora. O silêncio que se seguiu foi o tipo que machuca. Você já viveu um momento em que alguma injustiça aconteceu na sua frente e ninguém disse nada? Em que o constrangimento coletivo foi tão grande que ninguém encontrou palavras? Foi exatamente isso que aconteceu naquele corredor. 3 operários presenciaram a cena. Nenhum falou, mas todos sentiram. E pelo menos 2 deles sabiam, com exatidão, quem era aquele velho que acabara de ser chamado de ninguém. Se essa história tá te pegando por dentro, e aposto que tá menos, comenta aqui embaixo. Você já presenciou uma cena de humilhação no trabalho? O que você fez? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa agora. Seu Antônio não respondeu às palavras de Rodrigo imediatamente. Simplesmente guardou sua colher de pedreiro com cuidado, levantou devagar menos, com a lentidão honesta de um homem de 72 anos, que passou a vida trabalhando, e caminhou para o lado, liberando o espaço que o engenheiro exigia. Mas antes de se afastar completamente, virou-se uma vez. Olhou para Rodrigo nos olhos, por um segundo menos apenas um segundo, e disse, em voz baixa o suficiente para que apenas ele ouvisse: tudo bem, filho. Podpasser. Aquele filho foi dito sem ironia, sem veneno, sem sarcasmo. Era apenas a forma como seu Antônio falava com pessoas mais jovens que ele. Mas Rodrigo interpretou como condescendência, e ficou ainda mais irritado, enquanto seguia em frente com sua equipe. Ele não sabia, naquele momento, que aquelas 3 palavras simples seriam o começo do fim da sua carreira na construtora Vidal e Filhos. A notícia da cena daquele corredor correu pelo canteiro de obras com a velocidade que só os segredos conhecidos por muitos conseguem ter, menos aquela velocidade silenciosa de um bochicho passado, de boca em boca, entre olhares carregados. Josué, um dos operários que havia presenciado o episódio, trabalhou o dia inteiro com aquilo pesando no peito. Josué tinha 46 anos, 17 deles trabalhando para a construtora Vidal. Ele havia sido contratado quando a empresa ainda era pequena, quando o próprio seu Antônio ia pessoalmente às obras todo dia, e muitas vezes almoçava junto com os operários, sentado no chão, com a marmita no colo, contando histórias do tempo em que era servente. Para Josué, o que havia acontecido naquele corredor não era apenas uma grosseria, era uma agressão ao homem que havia dado a ele, e a dezenas de outros trabalhadores daquela obra, a oportunidade de ter uma vida digna. Era uma agressão a tudo que a construtora representava. Quando o turno terminou, Josué foi até o escritório da obra, onde trabalhava a coordenadora administrativa, Fernanda. Ela era responsável por toda a parte burocrática do canteiro e tinha acesso direto ao escritório central da empresa. Josué bateu na porta, entrou, e com a seriedade de quem está prestes a dizer algo que não pode ficar não dito, contou tudo. Fernanda ouviu, em silêncio. Fez 2 ou 3 perguntas para confirmar os detalhes. E quando Josué terminou, ela ficou olhando para a mesa por um momento, como se estivesse calculando o peso do que havia acabado de ouvir. Josué, ela disse finalmente, você tem certeza que era o seu Antônio? Fernanda, eu conheço o seu Antônio há 17 anos. Fui eu que o reconheci quando ele chegou de manhã. Fui eu que fiquei sem chão quando vi o que aconteceu. Fernanda fechou os olhos por um segundo. Abriu-os. Pegou o telefone. Enquanto isso, em outro ponto da obra, Rodrigo Mendes seguia seu dia sem nenhum sinal de que o mundo ao seu redor havia mudado. Ele havia entregado o relatório no prazo, conduzido uma reunião com a equipe de topografia e aprovado a compra de um lote de materiais. Era um dia produtivo, pelo menos na sua perspectiva. Em nenhum momento pensou novamente no velho do corredor. Para Rodrigo, aquilo havia sido um incidente trivial. Um servente, que estava no lugar errado,
e havia sido redirecionado. Nada que precisasse ser revisitado. Essa cegueira, menos a incapacidade de perceber o impacto do próprio comportamento, era talvez o traço mais perigoso do caráter de Rodrigo. Não era maldade calculada. Era, algo pior, era indiferença. A indiferença de quem genuinamente não enxerga as outras pessoas como iguais. O que Rodrigo não sabia era que aquela indiferença havia deixado rastros ao longo de toda a sua trajetória na empresa. E esses rastros estavam sendo, naquele exato momento, cuidadosamente documentados. Porque Fernanda, ao telefone, não havia ligado para qualquer pessoa. Havia ligado para o RH corporativo da construtora Vidal, e a responsável pelo RH, ao ouvir o relato, havia tomado uma providência imediata, enviado uma mensagem para Eduardo Vidal, o presidente. A mensagem era curta, mas densa. Eduardo, temos um assunto urgente sobre o engenheiro Rodrigo Mendes. Está relacionado ao seu pai. Preciso falar com você hoje. Eduardo leu a mensagem 2 vezes. Ficou olhando para a tela do celular por um longo momento. Depois digitou apenas: estarei aí em 1 hora. O que muitas pessoas não sabiam, menos o que Rodrigo certamente não sabia, é que Eduardo Vidal era o espelho do pai em todos os aspectos que importavam. Havia crescido ouvindo as histórias de quando Antônio era servente. Havia aprendido, desde criança, que dignidade no trabalho não dependia de cargo, de salário ou de diploma. E havia construído a cultura da empresa em cima desse princípio. A empresa tinha um valor escrito em todas as suas paredes, em todos os seus contratos, em todos os seus documentos de integração de funcionários, 5 palavras que Eduardo havia escolhido pessoalmente quando assumiu a presidência. Em homenagem ao pai, o trabalho dignifica o homem. Eram as mesmas palavras que a mãe de Antônio dizia toda manhã, enquanto fazia o fogo para o café, numa casa de 2 cômodos com telhado de zinco décadas atrás. E era exatamente esse valor, não uma regra de compliance, não uma política de Araque, mas um valor vivido, encarnado, fundante, que Rodrigo Mendes havia pisoteado naquela manhã de terça-feira. Enquanto Eduardo se dirigia à obra, algo interessante estava acontecendo no canteiro. Os operários, ao longo do dia, haviam começado a conversar entre si sobre o episódio. Não de forma organizada, não como uma conspiração, simplesmente como pessoas que compartilham uma injustiça e precisam processar o desconforto juntas. E o que emergiu dessas conversas não foi raiva, foi algo mais profundo, um reconhecimento coletivo do que seu Antônio representava para aquela empresa. Muitos dos operários presentes naquela obra haviam sido contratados pelo próprio Antônio anos atrás. Muitos haviam recebido dele um conselho, uma palavra de incentivo, um gesto de reconhecimento que havia mudado algo na forma como se viam. Para esses homens e mulheres, ele não era apenas o pai do dono. Era um símbolo, uma prova viva de que o trabalho honesto leva alguém a algum lugar. E ver esse símbolo ser humilhado dói de um jeito diferente de qualquer outra humilhação. Rodrigo, completamente alheio a tudo isso, saiu da obra às 18 horas com sua pasta, seu notebook, e a satisfação de quem acha que o dia foi bem. Ligou para sua esposa, disse que chegaria em meia hora para o jantar. Pensou em parar para comprar vinho. Não sabia que no dia seguinte seria convocado para uma reunião que mudaria tudo. Existem momentos na vida que funcionam como divisores de água, que separam o antes do depois, de forma tão definitiva, que é impossível voltar ao outro lado. A reunião, que aconteceu na manhã de quarta-feira, na sala de conferências do escritório central da construtora Vidal e Filhos, foi um desses momentos para Rodrigo Mendes. Ele havia recebido o convite às 19 horas da véspera, por e-mail institucional. Reunião com a diretoria às 8 horas da manhã. Assunto: avaliação de desempenho e alinhamento de valores. O tom formal o havia deixado um pouco incomodado, mas ele havia atribuído ao protocolo normal de uma empresa grande. Talvez fosse uma revisão padrão do período de experiência, que estava se aproximando do fim. Chegou às 7h55 de terno, com um notebook sob o braço, pronto para mostrar seus resultados. Na recepção, a moça da secretaria o cumprimentou com uma cordialidade um pouco menos calorosa que o habitual, e o pediu para aguardar. Quando a porta da sala de conferência se abriu, Rodrigo entrou e se deparou com 3 pessoas sentadas do lado oposto da mesa. Eduardo Vidal, presidente, que Rodrigo havia encontrado apenas uma vez, na entrevista de contratação, a diretora de Araque, Carla, que ele conhecia de reuniões de onboarding, e sentado ao lado de Eduardo, com calça simples, camisa xadrez e a mesma expressão serena de sempre. Suen, o impacto que tomou conta do rosto de Rodrigo naquele momento, foi o tipo que não consegue ser escondido. Por uma fração de segundo, o engenheiro ficou genuinamente sem reação. Seus olhos foram do velho para Eduardo, de Eduardo para o velho. E alguma coisa dentro dele começou a montar o quebra-cabeça, antes que qualquer palavra fosse dita. Bom dia, Rodrigo, disse Eduardo, com uma calma que carregava muito mais peso
do que qualquer grito poderia ter. Por favor, sente-se. Rodrigo sentou. Colocou o notebook na mesa. Tentou manter a compostura. Eduardo não rodeou o assunto. Abriu uma pasta na sua frente, tirou uma folha e a colocou sobre a mesa na direção de Rodrigo. Esse é o registro do incidente de ontem, no canteiro, assinado por 3 testemunhas. Antes de falarmos sobre isso, quero te fazer uma pergunta direta. Você se lembra do que aconteceu no corredor da obra ontem pela manhã? Rodrigo olhou para a folha, leu as primeiras linhas, sentiu o estômago virar. Houve uma situação com um operário que estava no caminho da minha equipe. Eu precisava que ele se deslocasse para menos. As palavras exatas que você usou, Eduardo interrompeu, sem elevar o tom menos foram. Você não é ninguém aqui. Isso está correto? Uma pausa. Longa demais. Eu estava sob pressão naquele momento e o contexto. Rodrigo, a voz de Eduardo não era agressiva. Era a voz de quem já decidiu algo, e está apenas fazendo o ritual necessário antes de executar a decisão. Quero te apresentar alguém formalmente, embora você já tenha se apresentado de maneiras que ele jamais esperaria. Eduardo virou para o lado e disse, com um afeto genuíno que transformou completamente a temperatura da sala. Pai, você quer se apresentar? Seu Antônio olhou para Rodrigo, sorriu levemente, e disse, com a mesma voz tranquila de sempre, meu nome é Antônio Vidal, fundei essa empresa há 40 anos, quando trabalhava como servente de pedreiro. Hoje ela tem mais de 1000 funcionários, mas toda semana eu venho trabalhar nas obras. Porque o trabalho nunca me envergonhou, nunca vai envergonhar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores desta história. Não era o silêncio do constrangimento ou da tensão. Era o silêncio de algo que está sendo irreversivelmente reordenado. Rodrigo Mendes ficou olhando para o velho por um tempo que pareceu muito maior do que era. E pela primeira vez em muito tempo não tinha nada a dizer. Eduardo continuou, tirando outros documentos da pasta. Nos últimos 3 dias, o ARAC compilou 6 relatos formais e informais de funcionários sobre seu comportamento desde que você foi contratado. Humilhações em público, desrespeito com profissionais experientes, recusa em receber feedback técnico. Isso somado ao que aconteceu ontem com meu pai, configura uma violação grave dos valores desta empresa. Ele apontou para a parede ao lado. Lá, em letras grandes, estava escrito aquela frase que atravessava gerações: o trabalho dignifica o homem. Essa não é uma frase decorativa, Rodrigo. É o fundamento sobre o qual essa empresa foi construída. É o motivo pelo qual meu pai veio de servente a fundador. É o motivo pelo qual cada um dos nossos funcionários, do porteiro ao diretor, é tratado com respeito nessa empresa. E é o motivo pelo qual não posso manter alguém no meu quadro que não entende o Unauacita, esse princípio. Essa história está chegando em um momento importante. Se você sente que precisa competir ralá com alguém que um dia foi humilhado no trabalho, ou com alguém que precisa ouvir essa lição, faz isso agora. Encaminha o vídeo. Pode ser o gesto mais importante do dia. Carla, a diretora de ARAC, abriu uma última pasta e colocou diante de Rodrigo um documento. Esse é o aviso de desligamento por justa causa, por infração dos valores fundamentais da empresa. Você tem o direito de ler e questionar qualquer ponto do processo, mas quero que saiba que a decisão foi tomada após uma avaliação cuidadosa. Rodrigo olhou para o papel, para Eduardo, para seu Antônio, e então, pela primeira vez naquela reunião, pela primeira vez, talvez, em muito tempo, ele sentiu algo que não costumava sentir. Uma espécie de dor que não vinha de fora, mas do dentro. O tipo de dor que acontece quando alguém finalmente se vê no espelho e não gosta do que encontra. Não era apenas o emprego que estava sendo perdido ali. Era uma ilusão. A ilusão de que competência técnica por si só justificava qualquer comportamento. A ilusão de que ser bom no que faz dispensa ser bom como pessoa. A ilusão de que há pessoas que merecem respeito e pessoas que não merecem menos, e que ele tinha o direito de decidir essa divisão. Aquele momento, na frieza daquela sala, estava desmontando tudo. O processo de desligamento de Rodrigo Mendes foi conduzido com a mesma dignidade que a empresa aplicava a todos os seus processos. Não houve humilhação pública, não houve escândalo circulando pelos corredores, não houve exposição desnecessária. Eduardo Vidal era, em todos os sentidos, filho do pai. Sabia que a justiça não precisava ser cruel para ser eficaz. Rodrigo recebeu o que lhe era de direito por lei. Saiu do prédio com sua caixa de pertences, entrou no carro e ficou sentado por um longo tempo, sem ligar o motor, olhando para o painel, tentando organizar os pensamentos que se acumulavam em desordem. Ligou para a esposa, disse que havia sido demitido. Ela ficou em silêncio por um momento e depois perguntou o motivo. Rodrigo hesitou. E na hesitação, ela leu algo que nunca havia conseguido ler com tanta clareza. Que o problema
não era apenas aquela demissão, que havia algo mais fundo que precisava ser olhado. Nos dias que se seguiram, Rodrigo mergulhou em um processo difícil e necessário. Atualizou o currículo, fez contatos, enviou candidaturas, mas algo havia mudado no interior daquele processo que antes era automático. Cada vez que sentava para escrever a carta de apresentação, a frase que Eduardo havia dito naquela sala voltava: "O trabalho dignifica o homem." E junto com ela, voltavam as imagens. O velho agachado, trabalhando com cuidado e seriedade. A calma daqueles olhos quando Rodrigo havia despejado sobre ele todo o seu desprezo. O pode passar, filho dito sem mágoa, sem revanche, apenas com a tranquilidade de quem carrega uma paz interior que nenhuma ofensa consegue desfazer. Rodrigo havia chamado aquele homem de ninguém, e aquele homem havia construído algo que Rodrigo, com todo o seu talento e sua formação, estava longe de ter: uma empresa, um legado, uma vida inteira de integridade. Quem era realmente o ninguém naquela história? Enquanto Rodrigo processava tudo isso em casa, na construtora Vidal, as engrenagens continuavam girando. A obra seguiu seu curso. O posto de engenheiro residente foi temporariamente coberto por um profissional interno, enquanto a empresa conduzia um novo processo seletivo, desta vez com critérios que iam muito além do currículo. Eduardo, em conversa com a diretora de Araque, tomou uma decisão que viria a ser uma das mais importantes da história recente da empresa: criar um programa formal de integração de valores para novos contratados em posições de liderança. O programa não seria uma palestra de 1 hora no primeiro dia. Seria uma experiência imersiva de 3 dias, que incluiria uma visita completa às obras da empresa, conversas com operários veteranos e, parte mais importante, uma tarde trabalhando ao lado de seu Antônio, no canteiro. A ideia veio do próprio Antônio, que, quando Eduardo lhe contou sobre o episódio, ficou quieto por um momento e depois disse, com sua sabedoria de sempre: "Filho, o Rodrigo não é mau, ele simplesmente nunca aprendeu a ver as pessoas. E isso não é culpa só dele. É culpa de um sistema que passou a vida premiando ele por resultados e nunca cobrou dele respeito. Se a empresa puder ajudar as próximas pessoas a aprenderem antes de chegarem aqui, vale a pena tentar." Eduardo olhou para o pai e sentiu, como tantas outras vezes ao longo da vida, aquela mistura de admiração e gratidão que é muito grande para caber em palavras. O homem havia sido chamado de ninguém, e a resposta dele era criar um programa para que outros nunca fizessem o mesmo com ninguém. A história de Rodrigo, porém, não termina na demissão, porque histórias reais raramente terminam em um único ponto. Elas continuam, se transformam, se desdobram. 3 semanas após o desligamento, Rodrigo recebeu uma mensagem inesperada. Era de Josué, o operário que havia relatado o episódio, a coordenação administrativa. A mensagem dizia apenas: "Eu não te odeio, e acho que você precisa saber o que realmente aconteceu naquela manhã, do começo ao fim. Se quiser conversar, tô aqui." Rodrigo ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. Era o tipo de gesto que ele jamais esperaria de alguém que havia sido testemunha de sua pior versão. Era o tipo de gesto que, paradoxalmente, dói mais do que qualquer acusação, porque a generosidade é muito mais difícil de enfrentar do que a raiva. Ele respondeu. Marcaram um café. E essa conversa, menos simples, direta, sem rancor, foi talvez o momento mais transformador de toda essa história para Rodrigo Mendes. Josué contou tudo. Contou quem era seu Antônio. Contou a história da empresa, da origem humilde, dos anos de servente, da construtora construída tijolo por tijolo. Contou como o fundador ainda vinha toda semana trabalhar nas obras, porque amava aquilo, porque nunca achou que trabalho braçal fosse algo menor. Contou como os operários sentiam por aquele velho uma devoção que não precisava de palavras, porque estava presente em cada gesto. E contou uma coisa que Rodrigo não sabia. Contou que, naquela mesma tarde do episódio, seu Antônio havia passado pelo canteiro e parado para conversar com cada um dos operários que haviam presenciado a cena. Havia dito a eles que não estavam para ficar com aquilo pesando no coração. Havia dito que o jovem engenheiro provavelmente havia tido um dia difícil e que a vida encarregaria de ensinar o que precisava ser ensinado. Havia defendido Rodrigo para os próprios operários. Rodrigo ouviu isso e ficou em silêncio, com os olhos marejados, com algo quebrando dentro do peito, que deveria ter quebrado muito antes. A transformação de um ser humano raramente acontece de uma vez. Não é uma virada de chave, não é um raio que cai do céu e tudo muda. É um processo lento, cheio de resistências e recaídas, de dias bons e dias em que parece impossível mudar o que parece tão arraigado. Mas quando começa de verdade, quando a pessoa toca no ponto certo da dor e decide não fugir dela, a transformação é real. E no caso de Rodrigo Mendes, ela começou com uma conversa num café simples,
e continuou ao longo de meses, que ele depois descreveria como os mais difíceis e importantes de sua vida. Nos dias após o café com Josué, Rodrigo se pegou revisitando memórias com olhos diferentes. Lembrou de um assistente técnico que havia pedido demissão da empresa anterior 2 semanas depois de uma reunião em que Rodrigo havia corrigido publicamente, diante de toda a equipe. Na época, havia pensado, melhor assim, faltava resiliência. Agora pensava, fiz aquilo com uma pessoa que estava tentando fazer o trabalho dela. Lembrou de um mestre de obras veterano que havia tentado lhe ensinar um detalhe construtivo que a teoria não ensinava, e que ele havia dispensado com uma rispidez desnecessária. Na época havia pensado que estava mantendo autoridade, agora via claramente que havia desperdiçado um conhecimento valioso e humilhado alguém que estava tentando ajudá-lo. Essas memórias não vinham com autoflagelação, vinham com algo mais útil: responsabilidade. A percepção clara de que havia causado danos reais a pessoas reais, e de que a única resposta adulta a essa percepção era decidir ser diferente. Rodrigo começou a frequentar um grupo de liderança consciente, um espaço terapêutico, criado especificamente para profissionais que haviam enfrentado crises relacionadas ao comportamento em ambientes de trabalho. Ali, encontrou pessoas que, como ele, haviam confundido competência com superioridade, pessoas que haviam perdido empregos, amizades, relações, por não terem aprendido a tempo que o respeito não é opcional na vida em sociedade. Foi nesses encontros que Rodrigo ouviu pela primeira vez, dita por um dos participantes, uma frase que ficou para sempre: nenhum currículo no mundo vale mais do que o nome que você deixa em cada pessoa com quem trabalhou. Enquanto Rodrigo percorria esse caminho, a construtora Vidal e Filhos lançou formalmente o programa Vidal de Valores, o programa criado por Eduardo, a partir da ideia do pai. A primeira turma incluiu 12 novos líderes da empresa, entre engenheiros, gerentes e coordenadores. E no terceiro dia do programa, quando chegou a hora da tarde no canteiro ao lado de seu Antônio, algo aconteceu que Eduardo não havia planejado, mas que se tornaria a parte mais marcante de toda a experiência. Antônio pegou a colher de pedreiro. Começou a trabalhar, e enquanto trabalhava, foi falando. Contou da infância no interior, da viagem no ônibus, com R$ 30 no bolso, do primo que o havia acolhido, das madrugadas estudando as plantas de obra com uma lanterna, porque o alojamento apagava a luz às 10 da noite, de como havia pedido Clara em namoro sem ter nada a oferecer além da promessa de que jamais faria nada desonesto. Os 12 líderes ouviram em silêncio total, alguns com os olhos marejados. Um deles depois diria que aquela tarde havia sido mais formativa do que os 5 anos da faculdade juntos. No final da tarde, Antônio parou, apoiou a colher de pedreiro no chão e olhou para aquelas 12 pessoas, com a intensidade tranquila de quem chegou aonde chegou, com honestidade. Vocês são engenheiros, gestores, líderes, eu sou um velho que gosta de assentar tijolo. Mas, o que nos une, o que deve nos unir, é o respeito pelo trabalho que cada pessoa faz. Não existe trabalho menor. Existe trabalho mal feito e trabalho bem feito. E o que torna um trabalho bem feito não é só a técnica menos. É o amor. É a consciência de que o que você está fazendo vai ser usado por gente de verdade. Vai fazer parte da vida de gente de verdade. Uma pausa. Quando vocês saírem daqui, lembrem sempre, o servente que está ao lado de vocês pode ser o pai do dono. Mas mesmo que não seja, merece o mesmo respeito. Porque o trabalho dignifica todos nós. Agora quero ouvir você. Essa história te tocou de alguma forma? Você conhece alguém como seu Antônio, menos alguém que construiu algo grande partindo do zero, com trabalho honesto e sem perder a essência? Comenta aqui embaixo. Quero ler cada história de vocês. Meses depois, um e-mail chegou na caixa de entrada de Eduardo Vidal. O remetente era Rodrigo Mendes. O assunto era simples: pedido de desculpas. Eduardo leu o e-mail 2 vezes. Era longo, cuidadoso e sincero. Rodrigo descrevia o processo que havia vivido após a demissão, a conversa com Josué, o grupo de liderança, as memórias revisitadas. E ao final, havia um parágrafo que Eduardo imprimiu e guardou. Eu chamei seu pai de ninguém, mas a verdade é que ele é tudo o que eu gostaria de ter sido, antes de ter passado a vida inteira achando que ser bom tecnicamente era suficiente. Aprendi mais com aquele homem em 2 encontros, um deles, sem nem saber quem ele era menos do que em 10 anos de carreira. Não espero perdão. Espero apenas que esse reconhecimento valha algo. Eduardo encaminhou o e-mail para o pai. Antônio leu. Ficou um momento em silêncio. Então respondeu, pedindo que Eduardo passasse uma mensagem para Rodrigo. Diz para ele que está perdoado, que comecei com menos do que ele tem hoje, e que nunca é tarde para recomeçar com um que importa de verdade. Há histórias
que terminam, e há histórias que se transformam em algo maior do que elas mesmas, que continuam reverberando no tempo, moldando pessoas que nem sabem que foram moldadas por elas. A história de Antônio Vidal e Rodrigo Mendes é do segundo tipo. 2 anos depois daquela manhã de terça-feira no corredor da obra, muita coisa havia mudado. Rodrigo Mendes havia sido contratado por uma empresa de médio porte, desta vez como engenheiro de projetos, sem equipe para gerenciar, sem o peso de uma hierarquia a defender, com espaço para reconstruir sua reputação tijolo por tijolo, como o velho lhe havia ensinado sem querer. Seus colegas de trabalho na nova empresa notaram algo diferente nele desde o início. Uma disposição para ouvir, um cuidado na forma de se comunicar, uma humildade que parecia genuína porque era genuína. Ele havia começado a trabalhar voluntariamente com jovens de periferia que queriam entrar na área de construção civil, ensinando o básico de leitura de plantas e cálculo estrutural, nas noites de sábado, numa escola pública próxima de onde morava. Não por obrigação, não por marketing pessoal, porque havia entendido, finalmente, que o talento que se fecha sobre si mesmo se torna estagnação, enquanto o talento que se abre para o outro se torna legado. Na construtora Vidal e Filhos, o programa Vidal de Valores havia completado 5 turmas. Mais de 60 líderes haviam passado pela experiência de trabalhar, ao lado de seu Antônio no canteiro. O programa havia sido mencionado em 2 artigos de publicações especializadas em gestão de pessoas, como um caso de referência em cultura organizacional. Eduardo havia sido convidado a falar sobre ele em um congresso de Arrac, e havia começado a palestra com uma frase simples: tudo que a nossa empresa é reflexo do que um homem escolheu ser quando tinha 14 anos, uma mochila de lona e R$ 30 no bolso. E seu Antônio Vidal continuava indo às obras toda semana, continuava assentando tijolos, conversando com operários, ouvindo histórias. Havia completado 74 anos com uma saúde que envergonhava gente 30 anos mais jovem, porque, como ele mesmo dizia, não existe melhor remédio do que trabalho com propósito. Numa tarde de sexta-feira, enquanto ele trabalhava numa das obras do complexo residencial, que havia sido o palco de tudo, um jovem aprendiz menos 18 anos, primeiro emprego, olhos arregalados de quem está descobrindo o mundo, se aproximou e ficou olhando para ele trabalhar por alguns minutos. Então, com a timidez de quem não sabe se vai parecer tolo, perguntou: seu Antônio, o senhor não precisava trabalhar mais, né? Por que o senhor ainda vem aqui toda semana? Antônio parou, endireitou as costas com um cuidado de quem sabe que o corpo tem seus limites, mas não os respeita, além do necessário. Olhou para o jovem, com aqueles olhos que carregavam décadas de história. Filho, me deixa te perguntar uma coisa. Quando você faz um serviço bem feito, quando você olha para uma parede que levantou e sabe que está direitinha, nivelada, bonita, o que você sente? O jovem pensou por um segundo, depois sorriu, sem perceber. Sinto orgulho, seu Antônio. É isso. O velho assentiu, voltando a trabalhar. Esse orgulho não tem preço. Não tem conta bancária, não tem cargo, não tem título que substitua esse orgulho. Eu venho aqui toda semana porque esse orgulho me faz sentir vivo. E porque cada parede que a gente levanta vai ter gente morando dentro, dormindo, criando filho, fazendo história. Isso não é trabalho braçal. Isso é construir o mundo. O jovem ficou olhando para ele por um longo momento. E então fez algo que pegou o velho de surpresa. Pegou sua própria colher de pedreiro e se agachou ao lado de Antônio. Me ensina então? Antônio Vidal sorriu. Um sorriso que começou nos lábios e chegou até os olhos, carregado de tudo que 74 anos de vida honesta podem colocar num sorriso. Com todo o prazer. Essa é a história de Antônio Vidal, do servente que virou fundador e nunca se esqueceu de onde veio. Do filho que aprendeu, vendo o pai trabalhar, que grandeza não é uma questão de cargo, mas de caráter. Do engenheiro que precisou perder tudo para encontrar o mais importante. E de uma frase que atravessou gerações. Começou num fogão de lenha, num interior distante, e acabou escrita na parede de uma empresa de bilhões. O trabalho dignifica o homem. Cada um de nós tem uma parte dessa história dentro de si. Talvez você já tenha sido o Rodrigo, menos aquele que, na pressa e na pressão, esqueceu de ver a humanidade do outro. Talvez você já tenha sido o servente do corredor, menos aquele que foi invisibilizado, diminuído, chamado de ninguém, por alguém que não entendia o seu valor. Ou talvez você seja o jovem aprendiz que só precisa de alguém que olhe nos seus olhos e diga: vale a pena aprender bem, vale a pena fazer com orgulho, vale a pena ser honesto mesmo quando ninguém está olhando. A lição desta história não é sobre riqueza, não é sobre quem chegou onde, é sobre o que você escolhe ser em cada momento. Especialmente nos momentos em que ninguém vai te cobrar por ser diferente. É sobre olhar para quem está do seu lado e lembrar que toda pessoa tem uma história, que todo trabalho tem dignidade, que o homem que hoje carrega o saco de cimento pode ter construído o chão onde você está pisando.
Se essa história tocou você de alguma forma, menos se fez você pensar em alguém, lembrar de algo, sentir alguma coisa que precisava ser sentida menos, então ela cumpriu seu propósito. Deixa o seu like agora. Esse gesto simples diz para o algoritmo que esse tipo de conteúdo importa, que histórias com alma merecem chegar para mais gente. Escreve aqui nos comentários. Qual parte desta história mais te tocou? Foi o começo difícil do seu Antônio? A arrogância de Rodrigo e o que ela revela? O perdão que veio de onde menos se esperava? A cena do jovem aprendiz no final? Cada comentário vai ser lido, cada história que você compartilhar aqui vai importar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser aquele amigo que está passando por um momento difícil no trabalho. Pode ser aquele colega que ainda não aprendeu a enxergar as pessoas ao redor. Pode ser alguém que começou do zero e precisa saber que a jornada vale cada passo. E se você ainda não está inscrito no canal A Queda do Chefe, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova, menos sobre queda, sobre recomeço, sobre as verdades que a vida nos ensina quando menos esperamos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado por estar aqui até o final. Isso diz muito sobre quem você é. Até a próxima história.